Bom dia, investidor. Seja muito bem-vindo a mais um InfoMoney na Bolsa. Seu giro diário de notícias com tudo o que você precisa saber para operar nessa quinta-feira, dia 17 de dezembro de 2015, o pós-dia D do mercado. Quarta-feira, quando todo mundo pensava que o grande assunto ia ser a reunião do Federal Reserve, veio a Fitch e roubou a cena, rebaixando o rate no Brasil, colocando a gente em grau junk, o mesmo nível que a gente já recebeu meses atrás, e agora só mais uma agência nos mantém no nível grau de investimento. Isso tudo sem contar o andamento das votações do STF sobre a questão do impeachment e também os rumores cada vez mais evidentes de que Joaquim Levy deve deixar o Ministério da Fazenda. Bom, mas antes de mais nada, vamos dar aquela atualizada rapidinha no desempenho das ações. Nesse momento, o Ibovespa tem uma alta impressionante. A gente está vendo aqui o Ibovespa já subindo 2,5%, mas essa cotação aqui pode estar tá bem descolada do índice futuro. Eu vou até dar uma checada aqui, mas essa alta é essa mesmo, o Ibovespa subindo mais de 2% nessa manhã. Muitos papéis operando em alta nesse começo de dia, ainda digerindo a reunião do Federal Reserve, que trouxe um ânimo para o mercado ontem, mas a reunião terminou 5 horas da tarde e a Bolsa Americana continuou tendo uma forte alta até 7 horas da noite. Aqui a Bovespa já estava adormecida, né? Nesse momento, apenas uma ação do Ibovespa opera em queda, Suzano, caindo 0,88, muito por conta, são empresa exposta ao dólar, mesmo com o dólar subindo, o pessoal está querendo buscar maior risco do que as empresas que mais subiram no ano. Bom, vamos passar rapidamente pelo noticiário que hoje está pegando fogo, muita coisa aqui no Brasil acontecendo. Antes de tudo, vamos falar do principal evento que aconteceu ontem e que repercutiu nos mercados asiáticos e europeus hoje pela manhã, já que eles estavam fechados na hora da reunião do FONC. O Fed não surpreendeu e elevou os juros que estavam entre 0% e 0,25% ao ano para 0,25% e 0,50% ao ano. A decisão foi unânime e foi a primeira alta em 9 anos da taxa básica de juros dos Estados Unidos. O Fed também manteve a expectativa de encerrar 2016 com juro em torno de 1,375% ao ano, e as taxas de juros só são suscetíveis a aumentar de forma gradual, terminando em um alvo de longo prazo de 3,5%, meta que ficou inalterada em relação à reunião de setembro. Destaque também para a meta da inflação do Fed, que era de 2% para que começasse a subir os juros. Mas mesmo não chegando na inflação de 2%, o Fed começou a subir juros e a Janet Yellen já avisou que não vai esperar a inflação chegar em 2% para continuar elevando juros. Até um comentário do Bill Gross, um famoso gestor americano, falando que o Fed pode estar subestimando o poder da inflação. O problema da inflação nos Estados Unidos é exatamente o contrário daqui do Brasil, né? Já deve ter dado para perceber que a inflação lá teima em não chegar nos 2%, ou seja, a população não está consumindo o suficiente para fazer com que os preços evoluam e atinjam 2% de crescimento, já que no Brasil nossa inflação já está em 10%, mesmo com a gente não consumindo. Bom, com isso, Xangai, as bolsas da Ásia, Xangai e Nikkei subiram mais de 1,5%. Na Europa, DAX estava marcando alta de mais de 3%, os principais índices acionários europeus subindo na faixa de 2% nessa manhã. Aqui o Ibovespa acompanha esse movimento, já subindo mais de 2%. Vamos falar agora de política brasileira. Principal notícia, já que deve repercutir hoje, às 2 horas retoma a votação do STF, que começou ontem e já começou com um mau sinal para a presidente Dilma Rousseff. O Edson Fachin, ministro relator, foi quem abriu o julgamento a respeito do rito do impeachment e já rejeitou as principais demandas apresentadas pela ação de autoria do PCdoB. Ele reconheceu a legitimidade de Cunha para iniciar o processo, não viu ilegalidade na eleição de comissão especial do impeachment, apesar de ter sido feita por votação secreta, e, por fim, avaliou que o Senado é obrigado a acolher a autorização para abertura de processo de julgamento de crime de responsabilidade contra a presidente Dilma. A LCA falou que essa é a decisão de maior impacto político, pois retirou do Senado e de Renan Calheiros a possibilidade de impedir o afastamento temporário da presidente pelo prazo de 180 dias, enquanto os senadores procederem ao julgamento. Dessa forma, o que acontece na prática? Ao invés de ficar na mão do Senado, isso transfere para a Câmara a decisão final sobre o impeachment. Se 2/3 dos deputados se posicionarem a favor do acolhimento da acusação contra Dilma, ela terá que se afastar da presidência.
Então, agora está na mão dos deputados, aqueles 2/3 lá que o PT tem um pouquinho, uns 30 ou 40 votos a mais do que é necessário. Se tiver uma debandada nessa linha, a Dilma pode ficar em possibilidade de seguir no cargo. O voto do Fachin ainda precisa ser confirmado pela maioria dos ministros do STF, mas além do relator servir de guia para os votos dos demais ministros, Fachin até antes do julgamento, pelo menos, era visto como alguém próximo do Planalto. O julgamento procede de hoje com os outros votos dos ministros às 14h. Só contextualizando, a Dilma também ontem à noite em um pronunciamento público falou que a Constituição brasileira prevê o processo de impeachment, mas não o atentado à democracia. Está aí o governo já se defendendo da ofensiva da oposição na questão do impeachment. Bom, agora falar um pouco de Levi. A Folha noticiou hoje que a presidente Dilma quer evitar uma saída traumática do ministro da Fazenda, Joaquim Levi, mas considera que terá que trocá-lo para criar um discurso de mudança da economia. Dilma estaria convencida de que está chegando ao final da linha do Levi e que não consegue incorporar o discurso de esperança sobre recuperação econômica. Mas é aí que mora o perigo, porque enquanto dentro do PT a preferência pelo nome para substituir o Levi é do ministro Joaquim Barbosa, o ministro Nelson Barbosa, desculpa, a presidente Dilma estaria buscando o nome de preferência do setor empresarial. Ou seja, a entrada do Nelson Barbosa, ele tem uma postura muito mais parecida com a do Manteiga do que a do Joaquim Levi, e o que o mercado não gosta realmente era da maneira como o Manteiga levava a economia, e o Joaquim Levi, embora não tenha conseguido colocar em prática as ideias dele, ele tem pelo menos o direcionamento claro de que o Brasil precisa ajustar, precisa das medidas de austeridade fiscal para voltar a caminhar nos trilhos. Bom, hoje a PF vai fazer mais uma investigação, deflagrou a Operação Positos, que investiga a Postales, que é o fundo de pensão do Correio, alvo de investigação sobre má gestão. Foram expedidos 7 mandados de busca e apreensão, 2 em São Paulo, 3 em Brasília, 1 em Belém e 1 em João Pessoa. Foram identificados 2 fundos de investimento Postales, contendo mais de 370 milhões de reais em recursos aplicados que serão geridos de forma fraudulenta. Ainda temos sobre política Eduardo Cunha. A PGR listou 11 motivos para pedir o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Senados. Segundo o Ministério Público Federal, o afastamento de Cunha é necessário para o andamento das investigações sobre ele relacionadas à Lava Jato. Em resposta ao pedido de Rodrigo Janot, Eduardo Cunha disse que a ação é uma cortina de fumaça com o objetivo de tirar o foco da mídia. Além disso, cópias de boletim de ocorrência relativos ao deputado Fausto Rui Pinato foram encontradas no bolso do paletó do presidente da Câmara dos Deputados e também na casa do parlamentar. Pinato era o relator do processo de cassação de mandato do Eduardo Cunha no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara e foi destituído do cargo na semana passada pelo vice-presidente da Casa, Valdir Maranhão. O cerco está fechando para o Cunha também e a gente está vendo cada vez mais o cenário conturbado na política nesse final de ano. Para fechar, 2 notícias sobre investimentos e o indicador econômico. O indicador econômico foi a taxa de desemprego que caiu de 7,9% para 7,5% em novembro. A expectativa era de manutenção em 7,9%. Para falar agora de as outras 2 notícias, vamos voltar para ontem, né, que foi o corte de rating do Brasil, que foi pego de surpresa, embora todo mundo esperasse que o Brasil vai perder o grau de investimento pelas agências, não era esperado ainda nesse ano. A Fitch já rebaixou de BBB- para BB+, nos deixou em nível junk, perspectiva negativa, que abre espaço para ainda mais corte de rating. Foram citados recessão, deterioração fiscal, falha em metas e incertezas políticas pela agência para justificar esse rebaixamento. A recessão pode ser mais profunda do que esperado em 2016, disse a diretora sênior da Fitch, Shelley Sherry. Algumas opiniões sobre o rebaixamento de rating. O Santander já falou que o Brasil deve demorar 1 década para recuperar o grau de investimento. Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central, disse que outros cortes de rating devem vir após a Fitch, com piora fiscal e notícias sobre possível saída do ministro Levi. E a LCA fez um levantamento mostrando que há uma potencial saída de 10 até 20 bilhões de dólares do Brasil por parte daqueles investidores que possuem estatutos com exigência de grau de investimento por 2 agências de rating. E ainda a repercussão no mercado, a taxa de título externo do Brasil bateu 7%, é um nível recorde e já está se igualando ao nível da Grécia. Que fase! Bom, para finalizar o noticiário, antes de entrar nos destaques corporativos, ontem deu muita polêmica isso, a MP 694,
que trata de mudanças nas aplicações financeiras, que basicamente ele quer colocar IR em praticamente todos os investimentos, inclusive LCI, LCA, fundos de investimento, fundos imobiliários e até em bolsa, e renda fixa também. Essa MP que estava prevista para ser votada ontem não foi votada, a votação deve ficar para fevereiro e se não for aprovada até março, a MP vai caducar. Assim, o governo não poderá implementar essas mudanças na tributação em 2016 por causa do princípio da anterioridade. Também não poderá ser elevada a alíquota de IR de 15% para 18% sobre os juros sobre capital próprio. As novas regras de tributação de aplicações financeiras renderiam 2 bilhões de reais. Com as demais iniciativas, chegaria a 3,65 bilhões de reais. O investidor agradece porque era uma notícia que ia pegar em cheio muitos investimentos que têm dado um retorno muito atrativo para o mercado, mas o governo está precisando arrecadar e está puxando de todas as formas possíveis. Bom, antes de passar para os destaques da Bolsa, vamos só dar uma olhadinha aqui como é que está o desempenho das ações. Nesse momento, o Ibovespa já sobe 2,53%, cotação das 10 horas e 24 minutos, cotada a 45.156 pontos. O dólar futuro sobe 3,92, chegou a 3,97 ontem, com as notícias de rebaixamento de rating. Vamos dar uma olhada aqui nas maiores altas e baixas. Nesse momento, maiores altas, Estácio, seguida de Oi TIM, que já tinham liderado os ganhos ontem, Banco do Brasil, Petrobras, Braskem, todas subindo mais de 3,5%. No lado de baixo, Fibra e Suzano caindo 0,83% e 0,26%, as únicas quedas do Ibovespa nesse pregão. Vamos lá, destaques corporativos. Vamos começar com o BTG Pactual, respondendo duas notícias do Valor Econômico. Teve a notícia de que sócios e associados do banco não iam receber bônus esse ano, BTG negou a notícia. E também sobre a notícia de que o Cerveró relacionou as propinas às empresas de André Esteves, também disse que não pode se manifestar, pois não tem acesso aos depoimentos do ex-diretor da Petrobras. Falando em Petrobras, saiu produção da Petrobras em novembro, caiu 1,4% ante outubro. Produção de petróleo e gás natural na camada do pré-sal, no entanto, cresceu 1,8%. Além disso, tem a polêmica do contrato da Petrobras com a Braskem. Depois de descumprir o acordo fechado com a Braskem com o Ministério de Minas e Energia para assinatura até ontem de um contrato de longo prazo para o fornecimento de nafta, a Petrobras recuou quanto aos preços acertados e voltou a pedir um reajuste maior para a matéria-prima. Isso são informações do Valor Econômico. A estatal reivindica o preço médio entre 102% e 103% da cotação ARA, usada no mercado europeu, 2 pontos acima do valor médio de 101% de ARA anunciado pelo ministro Eduardo Braga na sexta-feira. Por fim, Petrobras também apareceu no noticiário policial. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Sangue Negro, que investiga esquema de corrupção envolvendo a empresa holandesa SBM e a Petrobras. Estão sendo cumpridos 9 mandados de prisão na cidade de Rio de Janeiro, Angra dos Reis e em Curitiba. Ainda há 4 mandados de busca e apreensão feitos em residências e empresas de prospecção de petróleo. Hoje, a Petrobras sobe 3% nesse momento, ação preferencial cotada a 7,51, ação ordinária sobe 4,47, cotada a 9,36, acompanhando o desempenho das bolsas de ontem, naquelas 2 horas entre o fechamento do Brasil e o fechamento dos Estados Unidos. Acompanhar também concessionários de rodovia, Artérias e Triunfo aprovaram reajuste de tarifas de pedágio administrado pelas empresas, segundo resolução publicada no Diário Oficial da União. A aprovação do reajuste foi da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Recomendação de ações. Santander rebaixou recomendação de Iven de compra para manutenção. Bradesco rebaixou Klabin de Outperform para Market Perform. A TIM, maior alta de ontem, com notícia sobre fusão com a Oi. Hoje ela também informou a conclusão da venda do terceiro lote de torres de telecomunicação por aproximadamente 84 milhões de reais. O setor de telecomunicações também está em evidência por causa de toda essa polêmica. Todo mundo está vendo que a gente vai ficar sem o WhatsApp até sábado. São 48 horas a partir da meia-noite de quarta para quinta. A Oi entrou com habeas corpus pedindo a suspensão dessa proibição do WhatsApp nessas 48 horas, mas não foi atendido. Enfim, por enquanto, continua essa suspensão. As ações do setor de telecomunicações seguem em alta. Hoje a TIM está subindo 4,39, cotada a 7,37.
A Oi sobe 3,27, cotada a 1,58, e a Telefônica Brasil pega carona nisso, subindo 2,61, cotada a 38, agora 2,48, cotada a 38,84. Fechando destaques corporativos, Embraer, companhia aérea americana Delta Airlines, anunciou ontem um acordo para comprar 20 aviões Embraer, 190 detidos pela Boeing e 20 aeronaves 737-900ER da fabricante americana. A expectativa é de que os jatos E190 sejam utilizados pela Delta a partir de 2017. Vamos ver se a Embraer está subindo? A Embraer marca alta de 1,12% nesse momento, cotada a 1,12%. Dá uma olhada rapidinho antes de fechar o noticiário. As ações continuam subindo muito forte, Banco de Brasil e Petrobras agora lideram os ganhos, pode ter um pouco a ver com o avanço do impeachment, né? Quem tem acompanhado o comprar ou vender, até a própria apresentação do Celso antes do Infomoney na Bolsa, o noticiário de impeachment acaba dando um novo episódio do rally eleitoral. Quem acompanhou as eleições do ano passado viu que queda nas pesquisas de intenções de voto para Dilma Rousseff, as estatais subiam e alta nas pesquisas, as estatais caíam. Agora, com o avanço do impeachment, essas ações tendem a reagir com maior valorização e estão liderando os ganhos nesse momento no Ibovespa. Para finalizar o dia, vou fazer a menção ao Onde Investir 2016. Deixa eu abrir aqui a página também. Hoje saiu a entrevista do Marcos Lisboa. Ele era secretário do Tesouro Nacional durante o governo Lula e também agora ele é presidente do INSPER. Ele fez uma análise bem bacana, a gente vai mandar aí para vocês no chat. E também saiu o vídeo especial de setor educacional e setor de alimentos e bebidas. Setor de educação, a gente analisou se as empresas vão aprender a caminhar com as próprias pernas nesse primeiro ano sem FIES, que vai ser o ano de 2016, já que o ano de 2015 foi um grande susto e um baque nessas ações que subiram muito em 2013 e 2014. E também a gente fez o setor de alimentos e bebidas, explorando principalmente o Porto Seguro, que é a Ambev, se ela vai continuar sendo assim para 2016 e como fica os frigoríficos em meio ao novo ano de 2016. Já está aqui a entrevista do Marcos Lisboa. Tem como mostrar a tela aqui, só para o pessoal que não conhece a página. Está aqui o Marcos Lisboa, já saiu a entrevista nova. Amanhã tem o Mansueto de Almeida. E ali mais embaixo os setores de educação e alimentos e bebidas. Amanhã a gente fecha especial setoriais com varejistas e setor elétrico. O link já vai estar aí para vocês e também já deixa uma sugestão de leitura. A gente vai mandar também o link de uma análise da Bloomberg de como ficaria o Brasil pós-Levi. Ficou bem bacana a análise. Convido vocês para assistir amanhã o último Visão Técnica do ano. Vai ser uma Visão Técnica especial. Segunda-feira que vem tem o último Comprar ou Vender do ano. Acompanhe o especial Infomoney 2016, que a gente está atualizando todo dia. E tenham todos um bom pregão. 14h, STF vai retomar a votação. Vale a pena ficar de olho no como deve ser o andamento se foi válido ou não a comissão do impeachment que foi criada semanas atrás. Eu me despeço aqui. Tenham todos um bom pregão e até amanhã com mais um Infomoney na Bolsa. Até lá!